older, losing my hair. Many years from now, will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine. Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao Acrópole Talk Show. Nosso convidado desta noite é um convidado misterioso, é um convidado do outro mundo, mas é desse também. Ele é mundialmente conhecido e mundialmente temido pelo seu trabalho, mas prometeu pra gente que hoje está de folga. Recebam, com muito carinho, a morte! Que maravilha, gente. Que sensacional isso. Boa noite, Morte. Boa noite. Mas a sua voz é sinistra mesmo. É que eu tô com a garganta seca e essa fumaça... Igor, por favor, traz aqui uma água para o nosso convidado. Obrigado. Bem melhor. Mas espera aí, eu abracei a morte, então eu morri. Ou será que eu não morri? Porque aqui não parece o céu, não tem anjo, o Igor tá aí. Como eu posso ter abraçado a morte? Abracei a morte e não morri. Ainda não está na hora. Mas espera aí, aqui tem horário de verão? Depende. Tem sim, senhor. Você já tem outro emprego, né, Igor? Ainda não está na hora. Bom, então, Morte, uma pergunta, uma dúvida para começar. É o morte ou a morte? Só morte, entendi. Eu vi que você trouxe, além da foice, uma pasta. Ah, é porque eu vim direto do trabalho. E você tá bem, tá? Eu tô achando você um pouco pálido, com olheiras. Porque eu faço turno dobrado, né? Trabalho de dia e de noite. É. Bom, mas o aspecto geral é bom, é saudável, porque a gente tem uma imagem de você que é pele e osso, aliás, mais osso do que pele. Isso depende do momento histórico. Atualmente as pessoas andam muito apegadas à matéria, então eu tenho que fazer uma força danada para arrancar eles daqui. E de tanto fazer força eu fui ganhando massa muscular. Mas você não anda tomando suplemento, anabolizante, esses negócios não, né? É brincadeirinha. Você tá brincando com a morte? Eu já parei. Ô Morte, por que as pessoas têm tanto medo de você? As pessoas temem o desconhecido. Não me conhecem e ficam falando mal de mim por aí. Isso é preconceito. As pessoas fogem de mim. Basta falar meu nome que alguém já diz, isola, bate na madeira. Pessoal, assim não dá, né? Vamos respeitar a morte. Vocês estão vendo aí, não é nenhum monstro, nenhum bicho de 7 cabeças, é uma simpatia, tá abrindo o seu coração pra gente, né? Mas, ô Morte, todo mundo te trata desse jeito? Não, ao longo da história tiveram homens que se interessaram muito por mim. Houve povos que até hoje, ou melhor, tem povos que até hoje fazem festa pra mim. No México, por exemplo, tem uma festa que se comemora todos os anos, o Dia dos Mortos, que aliás coincide com a celebração cristã, o Dia dos Finados, dia 2 de novembro. Houve culturas que sempre tiveram a morte como conselheira. Os filósofos, por exemplo, diziam que ao refletir mais sobre a morte,
podiam compreender mais a vida. Inclusive, na antiga Roma, em vários locais se encontrava a frase em latim, memento mortes, que significa lembre-se da morte, o que me faz sentir lisonjeado. E não é para menos. Mas, inclusive, nós temos aqui a imagem de um filósofo que encarou realmente a morte com muita dignidade, com muita sabedoria, que foi Sócrates, que foi condenado à morte por envenenamento, por ensinar filosofia aos jovens. Vejam vocês que absurdo, né? Tem aí a produção, a imagem? Olha aí está. Isso é um quadro neoclassicista pintado por Jacques-Louis David e que mostra exatamente o momento em que Sócrates vai beber a cicuta, rodeado por seus discípulos, que, aliás, tamanho é o desespero dos discípulos que parece que são eles que estão morrendo. Mas essa imagem foi adulterada. Não. Eu estava aí presente. Não acredito. Mas eu trouxe o original. Põe o original, produção. Dá um zoom no corredor. Mais um. Que maravilha! Sensacional isso, gente. Puxa vida, que fantástico. Mas eu queria voltar naquela primeira imagem ali, por favor, essa aí, essa panorâmica aí. O que Sócrates dizia nesse momento, apontando para o alto? Certamente algo como a morte sendo algo superior, elevado. De fato, as pessoas tinham muito mais consciência da morte. Então, quando eu cheguei pelo corredor e gritei, quem vem comigo? Sócrates respondeu, eu! O que facilitou muito o meu trabalho, porque eu não tive que arrastar ninguém. É interessante você falar nisso, porque apesar de você dizer que o pessoal era mais consciente, não precisava fazer tanta força, né? Mas eu acho que ali você já está bombadinho, assim. Morte, conta pra gente, assim, o que tem do outro lado, depois da vida? Pra onde você leva toda essa gente quando morre? Você quer mesmo saber? Claro. Mas aí o programa vai ter que acabar mais cedo. Pensando bem, Igor, você podia acompanhar a morte depois do programa e depois você voltava para contar pra gente o que tem do outro lado? Olha que eu volto, hein? Pessoal, pensando bem, né? Melhor deixar pra lá. Na hora certa a gente descobre fazer o quê. Mas você podia pelo menos nos dar uma dica. Há uma frase de Confúcio que diz, quem não sabe o que é a vida, como vai saber o que é a morte? Mas para quem quiser refletir sobre o assunto, eu sugiro que faça o curso de filosofia à maneira clássica. Morte, então mata uma curiosidade aqui pra gente. Matar é comigo mesmo? Perfeito. O que é aquela luz branca, misteriosa, intensa, que as pessoas dizem que vem no fim do túnel quando tem uma experiência de quase morte? Que atrai as pessoas. Que atrai as pessoas. Aquela luz é a luz da minha lanterna. É porque eu moro no umbral, né? Muito escuro lá. Aí eu tô sempre com a lanterna. Aquela luz muito forte, as pessoas ficam meio confusas. Então agora eu quero saber o que você tem contra a vida. Isso é fofoca. Não tenho nada contra a vida, pelo contrário. Somos super unidos. Onde um vai, o outro vai junto. E por que ela não veio então? É porque estamos na estação da primavera e é a época em que ela mais trabalha. Por isso não pôde estar aqui hoje. Mas nós te trouxemos um presente. Ah, que é isso, gente? Que gentileza. Puxa, não precisava. Agora fiquei até sem jeito, né? Aqui está. Que beleza, gente. Que maravilha. Vida e Morte sob o olhar da filosofia, uma palestra com a professora Lúcia Helena Galvão. Olha só que beleza. Muito obrigado. Vou assistir sim. Muito bom. Aliás, tem áudio palestra também. Que é muito prático, porque a gente bota no carro, nem perde tempo, vai escutando, né? Aquele trânsito maluco daqui, enfim. Muito obrigado mesmo. Inclusive, a nossa produção, pesquisando para fazer a entrevista, descobriu que na Nova Acrópole existem outros títulos sobre o mesmo tema que podem nos aprofundar um pouco essa visão. Aí estão: Reflexões sobre a Morte, o Livro dos Mortos Egípcio e o Bardo Todol, que é o livro tibetano dos mortos.
que, aliás, eu ajudei a escrever. Pessoal, informação de primeiríssima mão, vocês não vão perder essa, né? Aproveitando, você não queria deixar uma mensagem para as pessoas, para que elas possam perder um pouco esse medo de você? A verdadeira morte é a ignorância. As pessoas temem muito a morte física, mas não se preocupam com o que morre dentro de cada uma delas enquanto estão vivas. Há muitas pessoas que morrem antes da morte física. Elas mesmas matam seus sonhos, seus ideais, e eu não tenho nada a ver com essa morte. Eu só levo o que dá para levar, o que tem duração. Há coisas que são eternas, e nessas eu não toco. Que coisas seriam essas que a morte não toca? São as coisas próprias da essência humana. Os valores, as virtudes, os princípios. As pessoas que conquistam e cultivam isso fazem uma ponte com a eternidade. Que beleza isso, gente. Olha, bonito demais. Eu estou arrepiado, não sei vocês. Bom, mas a nossa entrevista está chegando ao fim. Essa é a parte que eu mais gosto. Mas eu posso deixar o site do meu patrocinador? Claro, por favor. É www.acropole.org.br. Bom, nós conversamos hoje com a morte, uma simpatia, veio aqui no programa, abriu seu coração pra gente, matou a nossa curiosidade e a gente só morreu de rir. Muitíssimo obrigado pela sua presença, Morte. Eu é que agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar aqui hoje. E a gente se vê. Boa noite!